Olá, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. Mais uma palestra da Jornada Empreendedora da Unicamp, a nossa edição de Campinas. O pessoal está entrando. É a última palestra, um tema muito legal, muito especial hoje. Hoje o nosso tema é Inteligência Artificial na Prática. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Leonardo Scramin, eu sou analista de comunicação aqui na Nova Unicamp e vou estar aqui com vocês hoje nessa palestra, em mais uma palestra da jornada. Essa é a nossa última palestra desse semestre, mas no próximo semestre a gente vai ter uma nova leva de palestras com novos temas para vocês participarem. Sejam todos muito bem-vindos, boa tarde para todo mundo. Vamos começar então. Essa palestra, edição da Jornada Empreendedora é uma realização da Agência de Inovação da Unicamp, a Nova Unicamp, em parceria junto com a Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, que está completando 60 anos nesse ano de 2026. A gente conta com o apoio da Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da Unicamp, a Encamp, do Parque Científico e Tecnológico da Unicamp e também do Sebrae, que está sempre aqui com a gente. Como a gente pode conversar e interagir durante a palestra? Durante a apresentação, a gente vai pedir para vocês fazerem comentários no chat, para a gente conversando no chat, conseguindo interagir pelo chat. Eu vou pedir para vocês concentrarem as dúvidas, as perguntas, na ferramenta Questions and Answers, o Q&A que fica ali embaixo. Mandem as dúvidas de vocês naquela ferramenta para que a gente consiga concentrar de forma melhor e depois o nosso palestrante consiga responder as dúvidas de vocês. Fica um pouco mais organizado para todo mundo, tanto para vocês quanto também para a gente e também para o nosso palestrante. Hoje a programação. Como eu já disse para vocês, eu sou Leonardo Scramin, analista de comunicação na Nova Unicamp, e estou aqui com vocês na abertura e também na moderação do evento. Nosso tema da palestra de hoje é muito legal, né? Inteligência Artificial na Prática. Quem está com a gente hoje aqui é o Aldo Batista, que é consultor de negócios no Sebrae aqui de São Paulo. E ele vai, além da apresentação, tirar as dúvidas de vocês também. Então a gente vai ter, logo depois da apresentação dele, um espaço para as dúvidas e também para vocês conversarem com ele. Então, mais uma vez, eu falo para vocês. Mandem as dúvidas no Questions and Answers para a gente concentrar melhor e para nenhuma dúvida se perder no chat, porque às vezes a gente vai conversando no chat, essa dúvida acaba ficando perdida. Sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de também compartilhar com vocês as redes sociais da Nova Unicamp, lá que a gente acaba anunciando, além do e-mail marketing, né, as edições da Jornada Empreendedora da Unicamp, tanto aqui em Campinas, quanto em Limeira, quanto em Piracicaba, e também os outros eventos da Nova Unicamp. Então sigam a gente no LinkedIn, no TikTok, Instagram, Facebook, no Twitter. Tudo é só você digitar em Nova Unicamp, você vai encontrar a gente lá fácil. E aproveitando também para vocês acompanharem o nosso YouTube, essa palestra está sendo gravada e vai ser disponibilizada depois no canal da Inova Unicamp. Sem mais delongas, vou chamar aqui o Aldo para conversar com a gente. O Aldo, que é do Sebrae aqui de São Paulo. Aldo, boa tarde, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Uma alegria ter você aqui com a gente, com essa palestra tão legal, tão especial. Seja bem-vindo, Aldo. Oi, boa tarde. É um prazer estar aqui novamente, né, Leonardo? E vamos ver se a gente consegue explicar um pouquinho, ajudar o pessoal aí a usar a inteligência artificial. Posso Obrigado, começar? Aldo. Pode sim, fica à vontade. Deixa eu só colocar aqui, aí eu já começo. Então vamos Maravilha, lá, te gente. confirmo assim que for. Certinho, Aldo, pode ir. Foi? Então tá bom. O que que eu preparei aqui, né? Eu preparei, eu não sei qual que é o nível de conhecimento, então o que que eu fiz? Eu fiz um apanhado de algumas explicações iniciais e aí já vou entrar em algumas dicas aí de uso da inteligência artificial. Algumas coisas que eu vejo que as pessoas explicam, mas não falam nessa principal questão, né? A questão de alucinação, por que que alucina, qual inteligência artificial usar melhor para cada caso específico, etc. Tá? Eu deixo aqui os meus dados, né? Então, vocês têm aí os meus dados para conversar comigo. Tem meu e-mail do Sebrae, meu celular particular, então o que vocês precisarem aí, podem entrar em contato. Inclusive, esse material que vocês verão, vocês receberão aí após eu envio para o Leonardo, aí para o Leonardo enviar para vocês terem esse material guardado com vocês aí. Né? Então, o que que a gente precisa entender, né, gente? Quando a gente fala assim de inteligência artificial, principalmente é que o que trouxe a gente até esse momento não será o que nos levará adiante, tá? Esse é a primeira reflexão que precisa ser compreendida, né? Eu vejo muita gente, principalmente na área de negócios, né? Principalmente na área empresarial,
que vai até o Sebrae, esse pessoal, e ainda fala assim, poxa, mas eu fiz isso durante 50 anos, eu fiz isso durante 70 anos, eu sou o neto da geração da empresa que sempre vendeu de forma física, nunca usou isso, tá. Isso acabou. Tá? A evolução, a inovação está vindo de uma forma tão rápida que essas questões de que eu usei, eu fiz, o que fez no passado, a grande maioria não vai ser o que vai ser aproveitável no futuro. Tá? Então, essa é a primeira reflexão que precisa ficar. Isso não é recente, já se falava isso na década de 80, né? Peter Drucker já falava que você não pode administrar o futuro com os métodos do passado, se você quiser permanecer no mercado amanhã. Tá? Então, isso já era falado, só que não se dava tanta atenção. Já havia uma conclusão, vocês mesmos, ou até mesmo os pais, a família de vocês, deve ter ouvido em algum momento da vida, década de 80, 90, até início do século XXI, que a evolução e a inovação estava se tornando cada vez mais rápida e causando a obsolescência programada de outros produtos. Né? Então, eu lançava o celular e eu engolia a máquina fotográfica, o GPS do carro, etc. Só que com a inteligência artificial isso está se tornando exponencial. Eu vou dar um exemplo que eu sempre cito, né? Vocês viram que no começo desse ano aí a gente teve a criação de vários medicamentos no aspecto médico. E um deles, que é aquela questão da injeção que você tem, você dá uma injeção no seu corpo e aí o corpo começa a produzir novamente colágeno para o joelho e vértebras e por aí vai, né? Para o colágeno do corpo. É o próprio corpo que começa a produzir isso. Isso daí, esse avanço, ele é tão rápido que isso foi lançado agora em janeiro e agora em outubro já tem uma pessoa que eu conheço que já está importando esse produto para ser aplicado no pai dele. Tá? Então, a evolução, a gente não percebe, mas a evolução se dá através da inteligência artificial. A evolução médica, a evolução dos equipamentos, a evolução da sociedade em si. Né? Você vê, eu não sei se vocês viram a notícia do rapaz que tinha um cachorro nos Estados Unidos, que estava doente, e ele usando a inteligência artificial e estudando, ele conseguiu achar a cura do cachorro dele, para o cachorro dele. Então, a inteligência artificial está multiplicando exponencialmente a velocidade de criação de tudo, tá? Tudo que a gente imagina na sociedade. A gente pega até outros 3 exemplos aqui. O primeiro exemplo do Uber, né? A gente fala de Uber, mas a gente tem aí 16 anos de Uber, né? Então, a realidade que aconteceu, a mudança que teve, né, em todo o comportamento, até táxi mesmo, a gente tem uma certa dificuldade até de encontrar. Antigamente você tinha que pegar o telefone do taxista, hoje não tem mais isso, né? Todo mundo anda de Uber, principalmente as gerações mais novas, né? A questão pós-pandêmica, né, da pós-pandemia de Covid, que as lojas tiveram que aprender a ser omnichannel, e aí tiveram que sair do varejo físico para implementar um varejo digital e implementar uma mescla entre esse varejo físico e esse varejo digital, de forma que atendesse toda a necessidade do público que aprendeu a comprar no digital. Então, é uma outra mudança que impactou aí principalmente as gerações que estão mais à frente, aí, de mais idade, a mudar para algo que eles nunca mexeram, só ouviam falar e agora se tornou necessidade. A terceira questão, a questão da própria mídia, né? A imprensa, o jornalismo hoje mudou, né? Hoje a gente vê, antes era máquina de datilografar, máquina elétrica, era tudo digitado, imprensa, jornal, papel. Hoje você tem aí uma espécie de comunicação, um veículo de comunicação, que são as redes sociais. Tá? Então, tem muita gente que se informa através de matérias e notícias e posts nas redes sociais, principalmente vídeos, né? Vivemos a era dos vídeos já faz alguns anos. Então, isso daí é uma mudança e é irreversível. Da mesma forma, a inteligência artificial. Né? O que a gente precisa refletir? Eu tenho como lema que a gente não pode usar a inteligência artificial como um hype. Eu não posso pegar e colocar dentro da minha empresa, do meu negócio, ou até das minhas atividades diárias, a inteligência artificial só porque está todo mundo falando de inteligência artificial. Eu tenho que ver um problema que eu tenho real dentro da minha empresa, dentro das minhas atividades diárias, e localizar qual inteligência artificial pode resolver esse problema e se ela pode resolver o problema. E aí sim adotá-la. Tá? Então, o que eu começo a raciocinar? Qual que é a estratégia que eu estou utilizando hoje que vai se tornar obsoleta
nos próximos 2 anos, né? Então, eu já tenho várias estratégias que eu posso falar como obsoleta, né? Se a gente pensar, imaginar aí, creio eu que a geração de mídia, de slides, de arte, música, de atendimento por bot né, em WhatsApp, todas essas atividades elas estão sendo engolidas pela inteligência artificial. A facilidade com que a inteligência artificial tornou essas atividades fáceis, nos próximos 2 anos, creio eu que a gente terá quase todo mundo aí utilizando essas atividades na inteligência artificial. Tudo bem que semana passada saiu um dado, né, que 22%, 22,8% do mundo usa inteligência artificial, então a gente tem um mundo de gente aí, quase 80% que não usam, e dos que usam, 78% usa ChatGPT, mas a evolução é tão grande, né, gente? A gente se tomar por base, o ChatGPT foi o primeiro dispositivo tecnológico ou inteligência ou aplicativo que atingiu 1 milhão de usuários em 5 dias. A gente teve o Thread, que atingiu em menos tempo, mas o Thread ele foi decorrente do próprio Instagram, que alocou todo mundo que fazia parte do Instagram no Thread, e aí ele conseguiu bater a meta de tempo da OpenAI. Mas a OpenAI com o ChatGPT ela atingiu 1 milhão de usuários com 5 dias, considero eu, que foi o aplicativo mais rápido a bater esse recorde. Então, a gente tem uma evolução muito grande quando a gente fala em inteligência artificial. A gente está falando de um aplicativo que facilitou a vida e se tornou acessível ao público em dezembro de 2022. Então, a gente não tem nem 4 anos, né? A gente fala de conectores, a gente fala de cloud code, cowork, etc., mas são coisas recentíssimas, né? São atividades que a gente pode fazer muito recentes. Então, a evolução é muito grande. Creio eu que daqui a 2 anos, 30, 40, 50, até mais, quiçá 60% da população vai estar usando inteligência artificial, né? Então, dentro desse contexto, a gente vive uma era de perguntas, né? A gente nunca deu tanta importância às perguntas como atualmente a gente dá. Por quê? Porque a gente aprendeu a fazer perguntas num contexto de chat com a OpenAI disponibilizando o aplicativo no ChatGPT. Então, por isso que a pergunta se tornou muito importante. Se eu sei fazer a pergunta certa, eu encontro a resposta certa, né? Einstein já falava isso na década de 60. Então, se eu tivesse uma hora, desculpa, se eu tivesse uma hora para resolver um problema e a minha vida dependesse da solução, eu gastaria os primeiros 55 minutos determinando a pergunta adequada, porque uma vez que eu soubesse a pergunta adequada, eu resolveria o problema em menos de 5 minutos. Então, essa era um pensamento de Einstein, mas a gente tem várias outras pessoas, o próprio Peter Drucker, ele fala que a tarefa importante e difícil nunca é encontrar as respostas certas, e sim a pergunta. O próprio Lionel Mori, ele fala que a inovação tem a ver realmente com soluções. Não tem a ver com soluções, na realidade tem a ver com as perguntas certas. As próprias Big Techs, né, no Vale do Silício, elas pararam de fazer brainstorm para encontrar respostas e sim passaram a procurar a pergunta correta, né? Então, isso não é algo que é de hoje, mas é algo que se tornou muito importante hoje diante da inteligência artificial, tá? Esse livro foi lançado em julho do ano passado. É um livro que fala exatamente isso que eu estou falando para vocês, né? Ninguém consegue aprender se não for capaz de formular perguntas transformadoras. Ele conta toda a história dessa questão de você saber perguntar para ter a resposta que vai realmente te alavancar. E hoje a inteligência artificial traz muito isso. Não, como eu disse, Einstein já falava isso. Em 2015, o lado difícil das situações difíceis já falava isso, tá? Que é a importância das perguntas. O próprio best-seller, né, Comece pelo Porquê, de Simon Sinek, ele fala exatamente sobre a importância do porquê em 2018, e o Pense de Novo, outro grande best-seller da área de negócios, em 2024, fala das perguntas, né? Então, não é algo que começou ontem, né? E dentro desse contexto, como que eu vou utilizar essa inteligência artificial?
Eu vou utilizar para responder algumas perguntas. Eu gosto muito de algumas, né? Essa que eu coloquei aí na tela é uma que eu gosto muito de trazer para os empresários, para aquelas pessoas que querem empreender, né? Que querem ter um projeto de vida, né? Por que que seu cliente deve comprar de você e não do seu concorrente? Essa é a grande pergunta de tudo, né? Ah, eu vou fazer marketing digital, eu vou fazer isso aqui, meu produto é bom, a qualidade é boa, tá, mas por que que eu tenho que comprar de você e não do outro? Se você refletir e pensar nessa pergunta, você vai ter respostas que talvez te clareiem o seu caminho aí de mudança dentro da sua empresa, ou da sua atividade, ou até mesmo da sua vida pessoal, né? Outra pergunta, como podemos nos tornar a empresa que nos tiraria do mercado? Tá? Então, o que, que faria a minha empresa fechar ou um determinado segmento acabar se essa tecnologia, se essa empresa existisse? Né? Qual que é essa tecnologia que traria isso? Então, são perguntas que a própria resposta já trará uma inovação e já trará algo de produtivo. Então, percebe-se que nesse contexto, perguntas simples já trariam um alto grau de reflexão. Por isso que a pergunta é muito importante quando a gente fala sobre inteligência artificial, né? E esse novo competidor, o que, que ele teria de vantagem sobre nós? Tá? Então, por isso que a gente precisa pensar, a gente está vivendo uma era, gente, que pela primeira vez a gente teve um declínio de leitura, né? Eu sou professor também, né, de pós-graduação, e eu percebo que quando eu comecei a lecionar lá em 99, eu percebia que eu passava materiais mais vastos para leitura, e isso daí foi em decorrente da velocidade da internet, em decorrência de várias questões, urgência, ansiedade, modo de vida. A gente tem uma tendência a exigir respostas mais rápidas e também a fazer perguntas mais curtas, o que não combina com a inteligência artificial. Porque se você quer uma pergunta, uma resposta que vá realmente solucionar o seu problema, a gente precisa aprender um pouquinho a escrever uma pergunta mais bem elaborada, tá? Uma pergunta melhor. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais adiante, mas já fica essa reflexão aqui. A gente precisa. Eu vejo muita gente em cursos que eu leciono de prática de inteligência artificial, quando eu peço para eles fazerem uma pergunta sobre a empresa deles, eles escrevem um parágrafo de pergunta, eles escrevem uma pergunta muito curta, como fazer um plano de marketing para a minha empresa? Ué, mas onde está a sua empresa? Ela vende o quê? Qual que é o problema que ela está passando? Quem que é o público-alvo? Sabe? A gente, eles têm vai receber uma resposta? Vai. Como fazer um plano de marketing da minha empresa? Vai sair uma resposta, mas será que é o plano, aquele plano de marketing, aquele problema, aquela resposta que saiu, resolverá o problema específico da sua empresa ou é uma resposta genérica? Com certeza ela será genérica. Então a gente precisa especificar e ampliar um pouquinho essa base de perguntas aí. Dentro desse contexto, e aí fica uma reflexão para vocês, já para vocês levarem e refletirem, qual o problema que você precisa resolver na sua empresa, na sua vida, na sua atividade, nos seus estudos, hoje, que liberaria mais tempo para vocês e que dá para usar a inteligência artificial. Esse é o real uso da inteligência artificial. É aqui que vocês conseguirão implementar de uma forma mais prática e melhor a inteligência artificial. Tá? Mas vocês vão ver que ganharão tempo, vocês vão ver que vai realmente acelerar a produção, acelerar a sua vida aí dentro dessa dinâmica de colocar a inteligência artificial que resolva um problema que você tem. E não colocar a inteligência artificial para ficar ali e depois ver onde vai usar. Tem que achar o problema e a inteligência artificial adequada. Entrando em inteligência artificial propriamente dita, a revolução que a gente fala é que a inteligência artificial, esse professor de Stanford, ele fala que a inteligência artificial tem um impacto como se fosse o mesmo impacto da eletricidade, tá? Quando a eletricidade foi descoberta e foi implementada, né? Então, a inteligência artificial está tendo um impacto muito rápido, muito avassalador, está engolindo muita coisa, e o impacto é comparável ao da eletricidade na época que ela foi criada. Tá? O cenário que a gente vê hoje é que acabou aquele processo linear, né? A gente tem uma obsolescência aceleradíssima, tá? Então, o ciclo de vida de produtos, o ciclo de vida de conhecimento, ele está sendo muito encurtado. Então, a gente está tendo pessoas da noite para o dia criando empresas baseadas em inteligência artificial
ficando milionários, né? Tem até um estudo dizendo que a inteligência artificial é o maior acelerador de milionários do mundo até hoje, né? Então a gente vê isso muito nas startups que implementam inteligência artificial. A regra hoje não é mais uma regra de linear, né? Ela é uma regra volátil. Se a gente pensar aí, vamos usar o medicamento da moda, aí, né? As canetas emagrecedoras, né? O Ozempic foi criado ontem, já caiu a patente, já tem o Monjaro está funcionando, já está vindo a Retratutida, que não está nem no mercado, mas já tem gente usando de forma ilegal. Ela nem entrou no mercado ainda e já está saindo uma outra tecnologia, tá? Que é muito melhor do que a Retratutida, ou seja, o medicamento ainda está em teste, nem entrou no mercado, já tem um outro. A gente nunca teve um avanço tão grande em medicina, usado aqui como exemplo, como a gente está tendo agora por causa do uso de inteligência artificial. Então, o negócio as pesquisas estão muito aceleradas em virtude disso. Então, a inovação ela deixa de ser um diferencial para ser uma pré-condição de existência. Se você não for inovador, você não ficará no mercado, você morrerá cedo. Tá? Antes a gente falava que você tinha que ter como diferencial. Hoje não, hoje você precisa ter para existir. Tá? Existe todo um tsunami tecnológico em 2025, várias questões, óculos da Meta, realidade virtual, veículo com inteligência artificial, mas tudo envolvendo inteligência artificial. Tá? O grande amplificador de todo esse tsunami tecnológico, se a gente colocar no centro tudo que está acontecendo, é a inteligência artificial. Então, tudo que está acontecendo no mundo hoje, a evolução, está tudo sendo voltado para a inteligência artificial. Não é à toa que o grande volume de capital de investimento nas startups está sendo em inteligência artificial. Tá? Então, o que o pessoal está querendo investir hoje. Né? Então, o mundo físico e o mundo digital vive uma realidade híbrida. Né? Então, a gente tem carros com software que são verdadeiros computadores com inteligência artificial embarcada. A gente tem serviços digitais com impacto físico, com inteligência artificial embarcada. Então, você pega o Mercado Livre respondendo com inteligência artificial, você pega a própria Amazon, onde o rastreador dela possui inteligência artificial que identifica quando o consumidor se encontra dentro da sua residência para que o entregador, ao fazer a entrega, entregue com o consumidor dentro da sua residência para que ele tenha uma experiência melhor de entrega. Então, é essa a realidade que a gente está vivendo. Né? A Amazon que cria uma inteligência artificial capaz de detectar e projetar, tá? Que a gente fala que é inteligência artificial preditiva, né? Quando que o consumidor estará em casa para que ele receba em mãos o produto que ele comprou, baseado em uso de Alexa, baseado em IP de uso de aplicativo e por aí vai. Tá? Então, é uma baita tecnologia sendo utilizada no e-commerce. Hoje, o que é essa nova realidade de negócio? A gente tem inteligência artificial e com dados, né? As pessoas esquecem que para existir inteligência artificial há uma grande necessidade de dados. Vejo muitos empresários pequenos querendo implementar inteligência artificial, mas sem condição alguma de implementar porque não possuem dados, excluindo, obviamente, os empresários que possuem aí um e-commerce, um marketplace, que esses empresários já possuem os dados até para uma questão de entrega do produto, né? Mas se a gente pegar os empresários físicos, a grande maioria não tem dado, né? São algumas características que eu até falo em palestra, né? 92% dos empresários não fazem pós-venda e a grande maioria que tenta fazer não faz porque não tem dados, né? Então a gente não tem nem dados. Como que a gente vai querer implementar uma inteligência artificial se a gente não tem base de dados para isso? Hardware avançado, robótica, sensores, e o cloud, a nuvem, o 5G. Então, tudo isso é a nova realidade de negócio e a gente precisa entender como isso afeta o que a gente tem hoje, né? O que a gente está utilizando hoje. Investimento que eu falei para vocês, né? Todo o investimento de risco que está sendo feito, a grande maioria tá sendo feito em startup com inteligência artificial. Os investidores não querem mais arriscar em startup que não tenha uso de inteligência artificial, porque eles viram que esse é um mercado aí trilionário e que daqui a 7 anos a gente vai ter aí quase 5 trilhões de dólares no mercado que hoje
ele orbita aí em 391 bilhões de dólares. Né? Daqui 5 anos ele já atinge quase 2 trilhões. Então, realmente é algo que vai vir para ficar no óculos, no relógio, nos humanoides, nos robôs, no aspirador. Então, tudo vai ter inteligência artificial. Muito difícil a gente conviver sem inteligência artificial. E não é à toa que a infraestrutura, que é a base dos chips, né, da NVIDIA, eles estão investindo em pedidos de 1 trilhão, em pedidos de dólares, em pedidos de chips até 2027, porque a base da inteligência artificial é o chip. Não é à toa que Bill Gates ele está investindo em pesquisa de chip quântico, porque ele fala que ele não entrará na briga da inteligência artificial porque já tem muitos players nessa briga. Então ele vai entrar onde? Na infraestrutura, como ele fez com o Windows, né? Ele pegou o DOS e criou o Windows, e aí agora ele está criando o chip quântico para que ele tem certeza que todo equipamento, toda inteligência artificial, independente que seja Anthropic, ou seja OpenAI, por aí Google, Alphabet, né, ela vai precisar de chip, então ele vai vender o chip para todo mundo. Tá? Então ele tem até essa frase, né, que a gente superestima as mudanças nos próximos 2 anos e subestima as que ocorrerão nos próximos 10. Então ele pensa lá na frente para trazer. Existe uma grande discussão de inteligência artificial que a gente passou para uma inteligência artificial conversacional, que é aquela do chat, que todo mundo aprendeu a mexer. Estamos vivenciando uma inteligência artificial generativa, tá? Até 2025, gerar imagens, vídeo, etc. E já estamos na agêntica, tá? Que é isso que a gente precisa compreender. O que é inteligência artificial agêntica? Muitos de vocês devem ter utilizado já Manus, que é uma inteligência artificial chinesa, que foi comprada, adquirida pela Meta, inclusive o governo chinês, faz nem um mês ele bloqueou a venda, não se sabe nem como que vai acabar isso daí, porque já foi vendido para a Meta já está, inclusive, utilizando junto com a Llama, que é a inteligência artificial deles, para óculos e por aí vai, para tráfego pago. Então, precisa ver o que vai acontecer. Mas a Manusa foi a primeira inteligência artificial agêntica que surgiu. Foi por causa da Manus que a gente tem hoje o ChatGPT com modo agente, a gente tem hoje o Cloud Cowork, a gente tem hoje o Cloud Code. Então, a inteligência artificial agêntica é aquela que faz, é aquela que você dá a ordem e ela faz algo para você, cria uma planilha, cria uma apresentação, faz pesquisa de passagem, vai lá e compra a passagem. Então, é esse momento que a gente está vivenciando. Existe um uso muito grande pelas empresas, né? 42% de empresas já estão utilizando essa inteligência artificial, esse é um dado de janeiro de 2026, e 72 estão pilotando ou implementando, testando o uso de inteligência artificial. A gente está falando de grandes empresas são aquelas que faturam acima de 78 milhões de reais, então, quer dizer, são aquelas que têm mais recursos para implementar essas mudanças dentro da empresa, mas elas já estão sendo utilizadas de forma acelerada. E isso significa o quê? Significa que ela não passa a ser mais um assunto de TI, e sim uma estratégia de negócio. Se você não perceber que dá para implementar dentro da sua atividade, do seu negócio, do seu estudo, da sua empresa, a inteligência artificial para acelerar a sua produção, o seu conhecimento, você ficará para trás diante das que já estão utilizando. Tá? Então, isso é algo que a gente precisa compreender. Existe uma grande rejeição por parte para uma parcela aí da sociedade quanto à questão de empregos, né? Esse dado que eu coloquei na tela aí, vocês até confirma isso, né? Porque se vocês observarem, há uma projeção aí de perda de empregos maior do que a crise de 2008, né? Então, esse dado vai ficar com vocês aí, esse dado é de janeiro também de 2026. Então, a projeção, o impacto da inteligência artificial é de uma perda grande de empregos. Inclusive, eles falam que 2/3 dos empregos estão sujeitos à automação de inteligência artificial, que seria um passo superior aí na questão de inteligência artificial. Você tem a inteligência artificial agêntica, você tem a criação de agentes autônomos, você tem a ligação desses agentes autônomos ligados a APIs que farão aí uma automação que gera frutos aí para a sua atividade, para a sua empresa, para o seu estudo. E haverá uma substituição de pelo menos 1/4 dos empregos que poderiam ser realizados totalmente, integralmente por inteligência artificial. Qual que é o grande problema disso tudo, gente? Não sei se vocês conhecem, mas existe o livro aí de Schumpeter, né?
que fala Capitalismo, Socialismo e Democracia, de 1942, que ele fala da destruição criativa, né, que é um processo que é onde toda nova tecnologia ela cria, ela destrói novos empregos da mesma proporção da criação de novos empregos. Então, a inteligência artificial existe um receio de que ela destrua muitos empregos e não consiga criar a mesma quantidade de empregos. Por quê? Porque a gente destrói empregos de baixa qualificação e cria empregos de alta qualificação. Porque eu estou criando empregos, os empregos que estão surgindo são de treinador de inteligência artificial, é, limpador de dados de inteligência artificial, ou seja, eu tiro um emprego talvez de um porteiro, de um caixa, implementando uma inteligência artificial, e eu tenho que pegar essas mesmas pessoas e falar para ela, agora você vai mexer com inteligência artificial, sendo que a grande maioria não sabe se você quer mexer direito no celular. Tá? Então, esse é o grande problema que a gente está enfrentando. Né? Inclusive, o Nobel de Economia do ano passado fala exatamente isso, que o papel para a gente ter um avanço da sociedade como riqueza é usar exatamente esse conceito de Schumpeter, mas essas pessoas que perderam o emprego, capacitá-las para que elas tenham capacidade de enfrentar essa nova era que a gente está vivendo tecnologia. Se elas não perceberem que elas necessitarão dessa tecnologia, necessitarão dessa capacitação para sobreviverem diante de um novo mundo, uma nova era tecnológica que a gente está enfrentando, elas ficarão desempregadas. E esse é o grande desafio. Tem gente que consegue aprender isso e tem gente que não consegue. Então, eu vou falar pela minha mãe. Minha mãe tem 90 anos, tudo bem, ela não vai aprender a mexer isso para sobreviver, já está aposentada, etc. Mas ela não consegue aprender a mexer em celular, em tecnologias dessa monta. Então, essa é a grande dificuldade. Tem pessoas com 40 anos, com 30 anos, com 50 anos, que têm uma grande dificuldade. A gente atende no Sebrae direto pessoas que abriram aí microempreendedor individual, que possuem grandes dificuldades em mexer com tecnologia. Tá? Então, é isso que precisa ser compreendido por uma parcela da sociedade. E, discordando dos números aí prejudiciais, né, eu trouxe um dado mais que melhora um pouco, isso aí acaba um pouquinho com esses dados aí de destruição de emprego, já se aumentou aí a projeção de criação de novos empregos. Então, falava assim em 5% de criação de novos empregos, hoje já se fala em 20% de criação de novos empregos em virtude da inteligência artificial. Então, estão surgindo novos empregos que antes não tinham. A gente perdeu empregos, né? Motorista, assessorista de elevador, piloto de bondinho e por aí vai, mas a gente tem criações de novos empregos, TI, por aí vai. Tá? Quais são os três momentos de evolução aí tecnológica da inteligência artificial? Primeiro, a gente tem uma evolução incremental, que é baseada em 2025, 2030. Depois, a gente tem um ponto de inflexão disruptivo, que as pessoas falam em 31, 35, e aí a gente tem uma transformação a partir de 36 aí, que redefine toda a sociedade, todo mundo. Esse ponto de inflexão disruptivo, existem autores, literaturas que falam que ele acontecerá em 2027, em 2030, 2033 ou 2036. Tá? O próprio Elon Musk ele fala que vai acontecer o ano que vem. Ele falou isso em Davos, em janeiro desse ano. Tá? Então, o que seria isso? Seria a inteligência artificial ultrapassando a capacidade da inteligência humana, ou seja, ela aprenderá com ela mesma. Tá? Então, esse aí seria o ponto de inflexão, onde a gente terá uma mudança radical aí no mundo e na forma como a gente vive. E aí os três pontos que são considerados como desafios e pontos de atenção é a AGI, né? AGI, que é a inteligência geral artificial, que é quando ela atinge um nível superior ao nível humano, os robôs humanoides que já estão sendo entregues, não sei se vocês estão acompanhando isso, mas agora em abril já começaram a ser entregues os primeiros humanoides nos Estados Unidos ao preço de $20.000 ou $500 de aluguel por mês. E o desafio, todos com inteligência artificial, 1,75 m, robô mesmo, não é robozinho de aspirar a casa, não. E o desafio energético, né? O próprio Sam Altman, ele fala que as pessoas, só pelo fato de falar bom dia, por favor e obrigado nas conversas, gastam bilhões de dólares de energia. Então, esses são os grandes pontos aí
a serem observados, né? Eu trouxe aqui só para vocês gravarem, né, o que será, o que acontecerá aí, o ponto de inflexão. O próprio Elon Musk fala em 2027, tá? Que é quando ela se torna mais inteligente que qualquer humano. Há uma previsão da Forbes que eu acho que é subestimada, né? Que até 2030 a gente vai ter mais de 100 mil humanoides circulando no mundo. Só uma empresa da China recebeu um pedido de 1 milhão de humanoides para as fábricas chinesas. Então, tem muitas fábricas nos próximos 5 anos que substituirão tarefas repetitivas realizadas pelos humanos por humanoides, né? A própria indústria de montadora de carro, você tem robôs, não humanoides, mas robôs mesmo, montando carros há grande tempo, já décadas já, né? Então, substituindo o homem. Agora, os humanoides vão substituir as pessoas para tarefas repetitivas. E a questão do clima, né? Que a gente está num ponto pensando em questões climáticas, desafio de energia para carro elétrico, desafio de energia a inteligência artificial, que consome muita energia, e ao mesmo tempo sai aí a criação da bateria sólida, que diz que vai ser uma revolução para celular, para sustentar a energia por grandes períodos, aí, por grandes tempos. Qual que é o desafio grande, né, hoje? Como eu falei para vocês, 22% da sociedade mundial utiliza inteligência artificial e quem usa 78% ChatGPT. A gente tem um mundo de inteligência artificial, cada uma com a sua principal característica, né? Aqui eu fiz um mapa só para vocês ilustrarem algumas, né? O que eu falei para vocês no início, que a gente precisa começar a compreender e que eu vejo que as pessoas não compreendem, a gente chegará ao momento em que todas as inteligências artificiais convergirão numa mesma inteligência. Tá? Isso já é perceptível. Quando a gente teve os lançamentos em setembro do ano passado dos conectores na inteligência artificial, uma semana depois as outras inteligências copiaram. Quando a gente teve o Manus fazendo a inteligência artificial agente, que a gente teve pouco tempo depois, questão de 2, 3 semanas, o próprio ChatGPT criando o modo agente e aí sendo replicado pelo Google no Gemini. Quando a gente pega lá o Gemini fazendo vídeo, a gente tem a Sora do ChatGPT sendo lançada. Hoje, o ChatGPT já disse que não vai mais focar em inteligência artificial de vídeo, que o retorno financeiro disso está sendo muito baixo. Tá? Então, a gente tem outras inteligências artificiais, Eleven Labs, que faz a introdução de áudio, Suno, que faz música, música Midjourney, Notebook LM, Perplex. Então, a gente tem um mundo de inteligência artificial. Resumindo essas inteligências artificiais, só para vocês entenderem um pouquinho. O uso de inteligência artificial, o que você aconselharia, Aldo? Primeiro, é alguma atividade criativa? Eu preciso de ideias novas, de insights, marketing, arte, cultura? ChatGPT. É uma atividade que é mais conservadora, é uma atividade que eu preciso ter certeza em dados, em números, finanças, jurídico, análise de documentos, Gemini. Né? Eu vou fazer escrita, ou eu vou fazer alguma atividade que eu precise de texto, ou até mesmo uma atividade que eu vá copiar o meu estilo de escrita, é, Cloud. Vou utilizar para fazer código, tá? Então, vou utilizar para fazer, montar código, etc. O Claude faz muito bem, Claude Code, tá? Inteligência artificial agêntica, Manus Cloud Cowork. Então, pesquisa, Perplexity e o próprio Notebook LM. Estudo de inteligência artificial fechada. O que é estudo de inteligência artificial fechada? Eu vou subir um documento e eu não quero que ela busque no mercado, eu quero que ela busque só naquele documento. Notebook LM. Criação de apresentações, Gama, Notebook LM, o próprio Code Design. Então, a gente tem que entender e compreender qual que inteligência artificial eu vou usar para cada coisa. Avatares, RayGen. Então, você tem uma inteligência artificial, tem um mundo fora do ChatGPT que as pessoas esquecem. E uma outra que eu coloquei aqui um resumo, né, para vocês gravarem. Então, só um resuminho para vocês entenderem, para vocês lembrarem o que eu falei aqui, mas pesquisem qual que é a inteligência artificial mais adequada à sua realidade. E fora que a gente ainda vai ter aí agentes, vai ter automação, etc., que eu não vou falar agora. Uma outra questão que vocês precisam compreender é a questão da janela de contexto, gente. Eu vejo muitas pessoas
utilizando inteligência artificial sem sequer entender o motivo da alucinação. A inteligência artificial, ela tem uma capacidade de leitura, ela tem uma capacidade em tokens, cada token é mais ou menos equivalente a uma palavra. Ela consegue ler uma quantidade de tokens. Então, aqui, por exemplo, esse quadro que vocês estão vendo, ele já está ultrapassado, mas eu trouxe só para vocês entenderem. O ChatGPT no plano gratuito, ele conseguia ler ali entre 32 a 128 mil tokens, dependendo do modelo de inteligência artificial que você usará, que é equivalente às 32 ou 128 mil palavras. Quando você pega um material muito grande para ser analisado, a inteligência artificial ela não sabe se a resposta à pergunta que você fez está na parte que ela não conseguiu ler. E aí ela fica como se fosse desesperada e ela responde qualquer coisa. E aí surge o termo alucinação. Tá? Esses, esses, é, esses esses tamanhos aqui, esses números, eu não trouxe aqui, eu achei que eu tinha colocado a atualização, tá, gente? Desculpa. Eles foram atualizados. Então, hoje você tem janelas de token muito maiores. Por exemplo, Gemini já está batendo 1 milhão. O próprio Claude já aumentou para 1 milhão. Então, você tem a Llama da Meta, que é a inteligência artificial da Meta, falam que ela consegue até 10 milhões de tokens. Como que se analisa isso aí? Se a gente analisar um texto limpo, puro, sem borda, sem desenho, sem logomarca, sem figura, 1 milhão de tokens dá mais ou menos entre 1.000 a 1.000 páginas, mais ou menos 1.000 páginas, 900 a 1.000 páginas. Se eu pegar um texto em PDF que tem figura, borda, logotipo, etc., ele vai dar, aliás, ele dá 1.000 páginas se for 900 mil páginas se ele tiver logotipo, borda, etc. E 1.500 páginas se ele for um texto limpo. Com base nisso, você já sabe mais ou menos a quantidade de análise de documentos que eles conseguem, que a inteligência consegue ler sem alucinar. O que eu vejo, por exemplo, eu vejo colegas que eles colocam livros. Eu vou analisar toda a obra de Agatha Christie. Não vai dar certo, porque ela não vai conseguir ler toda a obra de Agatha Christie. Então, por isso que a gente precisa ter um afunilamento e entender o que você precisa, você quer ler. O notebook LM consegue ler porque eu consigo colocar lá não sei quantos cadernos nas fontes, etc. Não consegue. O notebook LM, ele tem a janela de contexto do Gemini. Se você colocar lá 5.000 páginas para o notebook LM te responder, ele vai te responder errado. Mas ele não vai buscar fora. Ele não busca fora a informação. Mas como ele não sabe se o que você perguntou está na parte que ele não conseguiu ler, ele vai te dar uma resposta errada. Então, acho que os dois pontos principais para usar a inteligência artificial é entender e compreender qual que é a melhor para o seu caso e depois entender qual que é a janela de contexto para que vocês não tenham alucinações. Eu vejo muita gente usando o plano gratuito e essas pessoas esquecem que o plano gratuito, a janela de contexto é baixa. Talvez você precise de uma janela de contexto maior. E hoje está muito na moda crédito de uso. Tá? O Manus começou com isso, a inteligência artificial, o Manus começou com essa questão de créditos. O Claude está copiando. Tá? Eu já vi alguns testes dentro do ChatGPT. Então, como a energia está muito cara e as pessoas estão fazendo perguntas de qualquer coisa para a inteligência artificial, eles estão criando essa questão de crédito. Você usou o crédito, acabou, só mês que vem. Tá? Para dar uma limitada no uso da inteligência artificial pelas pessoas. Tá? E chegará um momento, volto a dizer, que todas as inteligências artificiais vão ser muito parecidas. Tá? Só que a gente ainda não chegou nesse momento. Então, vejam qual que é a mais adequada à sua realidade. Tá? Como que eu vou usar todas essas inteligências artificiais? Primeira dica que eu dou para vocês, né? Eu chamo de prompt do infinito, né? Usa a inteligência artificial para usar a inteligência artificial. Tá? Parece meio assim, poxa, mas é tão óbvio assim, é tão óbvio, mas tem muita gente que não faz isso. Tá? Então, se eu pego aqui, eu preciso criar um prompt, então eu não sei criar prompt, eu crio um prompt muito pequeno, pede para ela analisar o prompt que você criou. Pede para ela perguntar se ela colocaria alguma coisa a mais no prompt. Tá? Isso para tudo. Usa a inteligência artificial para criar o prompt, para criar o prompt de instruções, para criar a área de conhecimento, para fazer as pesquisas para vocês. Então, eu vejo muita gente criando prompt de um parágrafo, dois, três,
aquele muito esforçado de 5 parágrafos. Quando você pede para a inteligência artificial analisar, ela cria um prompt para você de uma página, que fica um negócio maravilhoso. E a resposta ela vai ser exatamente aquilo que você estava tendo como problema. Por quê? Porque ela vai te dar dicas que você não pensou naquele momento. Ou você pensou e não digitou, esqueceu de colocar ali. A gente raciocina muito mais rápido do que a gente digita, ou às vezes que a gente fala. Então, vamos, vamos pedir o auxílio dela. Né? Isso é o primeiro caso. Trouxe alguns exemplos aqui, né? Criação de agentes, né? Se você usa muito uma inteligência artificial para uma determinada função, crie um agente. As pessoas chamam de agente, de robô, de assistente, de chat GPTs, o Google chama de gens. Então, cada um usa um nome, mas todos são agentes. O que que a gente faz? O agente ele faz uma função única. Então eu vou criar um agente para analisar o plano financeiro da minha empresa. Vai dar errado, ele vai alucinar. Então você tem que criar um agente que analise fluxo de caixa. Você tem que criar outro agente que faça DRE. Você tem que criar um agente que vai ser o social media. Você vai criar um outro agente que vai fazer legenda para Instagram. Então o agente ele tem que fazer uma função única e exclusiva e específica. Senão dará problema. Trouxe aqui alguns. Essa aqui é a página do meu ChatGPT, né? Então, há uma grande diferença entre projeto e agentes no ChatGPT. O projeto, que são esses que vocês estão vendo aqui com a caixa de rolagem, que Sebrae, AI, WhatsApp, pontos, citação, tal, isso aqui são projetos. O projeto, quem tem uma conta no ChatGPT, mesmo que gratuita, já consegue fazer. O agente, que são essas telas da direita, onde tem minha foto aqui no centro, você só cria se você pagar a inteligência artificial. Duas dicas que eu dou para vocês. Primeiro, se você pagar, você tem janela de contexto maior. E segundo, é que se você pagar, você deixa de ser produto. Existe uma frase de mercado que a gente fala assim: quando você recebe algo gratuito, o produto é você. Ou seja, se você está utilizando inteligência artificial, o produto é você. Eles estão usando você para testar a inteligência artificial deles, para treinar a inteligência artificial deles. Aldo, mas qual que é o problema disso? O problema disso é que, de repente, você está usando dados que são sigilosos. Advogado, contador, né, utilizando dados de clientes, colocando na inteligência artificial gratuita, ele está jogando isso no mercado. Então, LGPD, proteção de dados, que grite, né? Então, esse é um grande problema. E o segundo, todas essas inteligências artificiais que vocês estão vendo no meio, elas são públicas. Eu criei, mas elas são robôs públicos. Os projetos, eles são meus. Tá? Eles ficam só para mim ali. As pessoas não conseguem ver. Tá? Então, essa é a grande diferença nessa questão de projeto e na questão de robô. Trouxe aqui um exemplo de um robô que eu fiz, um agente, onde eu coloco 2 fotos e ele gera essa imagem. Tá? Isso aqui é para gerar, para mostrar para os clientes, para os empresários, que dá para fazer postagem em rede social sem escrever nada. Tá? Se vocês voltarem aqui, vocês perceberam, eu só peguei uma foto da internet de uma bolsa que realmente existe, essa marca existe, peguei uma foto de uma imagem de neve e coloquei aqui, ela já criou, inclusive, com slogan. O que é isso? É um robô de inteligência artificial, onde eu automatizei ele para ele fazer já sem perguntar nada para mim. Tá? Fiz a mesma coisa aqui, coloquei o logotipo do Empretec, que é um curso do Sebrae, com uma fotografia de uma sala de aula do Empretec, e criou aí uma campanha ou algo para ser postado ou divulgado para novos alunos, né? Então, isso que vocês têm que ver. O que eu uso a inteligência artificial? Eu não sei se vocês perceberam nesse vídeo aqui, tá? Não sei se vocês escutaram o áudio, né? Mas ele tem áudio. Às vezes o Zoom não passa o áudio. Mas esse vídeo aqui, ele tem alguns erros, tá? A cerveja transborda pelo vidro, o Pilsen está escrito de forma errada, mas a qualidade dele está perfeita. Esse foi a primeira versão que um aluno criou dentro de um curso que a gente fez de prática de inteligência artificial. Então, quer dizer, você consegue criar algumas produções. Esse aqui foi criado num curso que a gente fez com o Polo Cervejeiro aqui em Campinas. Tá? Então, fazer uma divulgação para mostrar, melhorar a comida. Tem até a textura, né, gente? Isso aqui é falso, isso aqui foi criado com inteligência artificial.
Essa aqui é uma outra imagem já criada com o ChatGPT. O ChatGPT tem uma tendência em estourar nas cores, né? Eles estão arrumando isso cada vez mais, mas você vê que está muito estourado, então dá realmente uma aparência de que foi criada por inteligência artificial, que é diferente dessa aqui, né? Essa aqui, nossa senhora, tá? Dá até para ver a veia aqui as capas da gordura ali, tudo. Então, aqui foi uma criação utilizando o ChatGPT e usando o conector de Canva, tá? Do Canva, que todos vocês conhecem o conector, né? Então, eu pedi lá, eu conectei no Canva, eu pago o Canva e pedi para o ChatGPT para ele criar aí dentro lá do Polo Cervejeiro, porque há alguns cartazes, alguma coisa bem básica, tá? Só para mostrar para eles que dá para fazer. Tá? Então, eu fiz isso daí. Então, essa é a grande questão, né? Como que eu vou utilizar a inteligência artificial? Será que eu não estou apanhando muito, sendo que eu posso criar, eu estou usando o Canva, eu posso conectar com o ChatGPT? Para a gente encerrar, que deu a hora aqui que eu vi aqui, o melhor momento para aprender foi ontem, o segundo melhor momento é agora. A inteligência artificial não é o futuro, ela é o presente que definirá o futuro. E a tecnologia avança com ou sem nós. A questão é se seremos seus arquitetos ou seus passageiros. Inteligência artificial é que na internet, gente, veio para ficar, não adianta. Eu não gosto, eu acho que vai roubar emprego, eu acho que você pode ficar revoltado, você pode fazer o que você quiser, mas ela veio para ficar. Tá? Então não tem muito que a gente discutir sobre isso daí. A gente tem que aceitar e saber como que a gente vai se encaixar dentro dessa nova sociedade. Agradeço aí a presença de vocês, estou aberto aí a questionamentos, perguntas. Aldo, muito obrigado pela sua palestra. Agradeço demais. O pessoal já mandou algumas dúvidas aqui. Antes da gente começar a passar para as dúvidas deles, uma dúvida geral que surgiu por aqui é como realmente identificar, né? Eu tenho um pequeno negócio, uma microempresa. Como eu identificar qual IA realmente está mais adequada e se eu utilizo IA? De que forma isso pode ser visto de uma maneira mais fácil, assim, mais palpável para o micro e pequeno negócio? A gente não identifica a IA, a gente identifica o problema. Qual que é o problema dentro dessa empresa hoje, tá? Eu tenho um problema um problema comum, tá? Um problema comum que a gente tem hoje é de texto, né? De atendimento. Todo mundo implementa atendimento via WhatsApp, mas esquece que se você fizer um tráfego pago com pouco dinheiro, você tem ali 10 mil contas alcançadas no Instagram por dia. Se 100 contas dessas, ou 50 contas dessas entrarem em contato pelo WhatsApp, você travou o WhatsApp. Em contrapartida, a gente tem do outro lado lá, que se eu não respondo esses questionamentos de uma forma rápida, antes era 25 minutos, hoje são 5 minutos. A pessoa vai e pergunta para o meu concorrente. Então, como que eu tenho numa ponta uma alto poder de divulgação ao custo muito barato, atingindo milhares de pessoas por dia, e numa outra ponta, um atendimento no WhatsApp tem que ser rápido, senão ele vai para o meu concorrente. A única forma de fazer isso é implementar a inteligência artificial no WhatsApp. Tá? Então, esse é um problema real que muitas empresas estão enfrentando. Eles gastam, sei lá, 500 mil reais, 500 ou mil reais, né? Não é 500 mil reais. 500 ou mil reais em tráfego pago, e aí quando tem uma enxurrada de perguntas, ela não consegue manter o cliente. Ela não consegue, ela perde o cliente. O cliente faz o primeiro contato, mas ele vai procurar o concorrente. Eu faço isso, você faz isso, Leonardo, e todo mundo faz isso. Se eu mando uma mensagem, não respondo, eu vou no concorrente. Falo, pô, vou procurar outro lugar. Tá? Então, identifique o problema e veja qual IA soluciona esse problema. Sim, com certeza, Aldo. Eu achei legal que a gente tem um exemplo aqui. Você comentou que é docente, a gente tem um docente aqui também tirando dúvidas. Ele falou que é professor, o André Cardoso mandou aqui pra gente no chat. Ele disse que é professor de línguas estrangeiras e que existem inúmeras situações que ele pode utilizar a IA analisando a partir da sua apresentação, o Aldo. E ele falou que pensou em utilizar, né, para conversar com os alunos, fora da aula para praticar, ou produzir o próprio material didático, sem direitos autorais, como notícias, imagens, etc. Mas pelo que entendi, a empresa deve usar a IA de forma administrativa também, organizar as finanças ou questões de lei. Quero saber para esses usos como posso organizar a IA, se tem alguma que faria tudo isso, ou se ele deve utilizar alguma separadamente, igual você exemplificou aí, o Aldo. E mais uma questão que ele trouxe, é, aproveitando já fazendo tudo de uma vez, é que se ele tiver uma ideia inovadora, ele definiu aqui para a criação de cursos de língua se ele colocando esse conteúdo na IA,
se ele corre o risco dessas ideias serem utilizadas por outras pessoas. Acho que até é uma questão importante da gente falar, né, Aldo? Se existe essa possibilidade da IA absorver esses dados que você está compartilhando com ela, ou se também existe a possibilidade de você não compartilhar para esse banco de dados que a IA tem. Que foi uma dúvida que também surgiu durante a sua apresentação, de que forma esses dados são coletados e armazenados também. Então vamos lá, vamos organizar as respostas aqui. Primeira coisa, uma das coisas muito assim, que eu acho sensacional de inteligência artificial para línguas são expressões, tá? Que eu acho que é a grande dificuldade, né? Você tem expressões, gírias, formas de falar, significados que são locais, né? E aí o Google Tradutor, por exemplo, ele não consegue identificar isso, mas a inteligência artificial identifica. Se você pegar uma expressão e colocar no chat GPT, ele vai falar, isso aqui também o significado é esse, mas ele também é muito utilizado dessa forma lá no país X. Então, esse é um grande avanço, né? Que era a grande dificuldade de aprendizado de língua, sempre são essas expressões, tem um nome, fugiu o nome agora, mas essas expressões do próprio local, né? Segundo ponto que ele colocou, a questão de qual inteligência artificial eu posso usar. Se ele usar o Notebook LM, que é uma inteligência artificial que foi criada para estudo, que hoje ela está sendo usada para um monte de coisa, ele vai enlouquecer. Tá? Até porque ela faz apresentação, ela faz vídeo, ela faz áudio, ela faz questões para os alunos responderem, ela faz questões para a pessoa estudar, ela faz cards para você testar seu conhecimento. Então, ela faz uma infinidade de coisas. Tem muita gente que está estudando para concurso público usando Notebook LM. Tem muito professor que está usando o Notebook LM para estudar uma matéria ou para fazer questões para os alunos. Tem muito aluno que está estudando Notebook LM antes de prova. Ele sobe lá o assunto, o material, e aí começa a estudar a prova. E a grande sacada do Notebook LM é que eu consigo colocar link de podcast, link do YouTube, e aí ela consegue ler o que está no podcast e ler o que está no YouTube. E aí eu consigo fazer perguntas como se eu tivesse um professor à minha disposição. Então, esse é o grande avanço. Se eu fosse indicar uma para estudo, para professor, seria o Notebook LM. Terceira questão que ele colocou, quando você utiliza a inteligência artificial gratuita, os seus dados já estão sendo divulgados no mercado. Eu trabalho também como advogado, né? Eu tenho formação jurídica, tenho OAB. Eu não coloco os meus dados na inteligência artificial gratuita. Eu pago umas 5, 6 inteligências artificiais, porque eu leciono essa questão de inteligência artificial, atendo no Sebrae a inteligência artificial e uso na advocacia. Eu não posso subir um processo e pedir para que esse processo seja analisado colocando dados de clientes que são privados, um caso, por exemplo, de pensão alimentícia, onde há inclusive sigilo de justiça, numa inteligência artificial gratuita, porque senão eu vou estar divulgando para o público. Isso aí vai cair dentro da biblioteca de treinamento da IA. Aí eu não faria isso. E não, isso é interessante da gente saber e compartilhar realmente com o pessoal, Aldo. Uma da outra questão que surgiu aqui ao longo da sua apresentação é que você trouxe os mecanismos, né, para implementar numa microempresa, numa empresa de tamanho qualquer, mas de que forma também isso pode ser, como a gente faz para mudar a mentalidade da equipe. Então, de certa forma, utilizar a IA como algo, um parceiro, né, a gente até brinca que a gente tem IAs aqui também na Inova, que são nossos estagiários, mas que isso também não seja uma substituição da equipe, que não existe esse sentimento na equipe. O pessoal esquece, por exemplo, eu já peguei muita petição de advogado, peguei até uma sentença de um juiz que foi feito por IA sem revisão. Tá? Assim, a IA pegou todos os dados, mas ela errou e ninguém fez a revisão. Eu brinco que a IA é meio estagiário. Ele faz a petição para mim, mas eu tenho que ler. Se eu tivesse um estagiário, pessoa física, eu iria ler também. Então, por que eu não quero ler da IA? Tá? E aí, volta a dizer, tem toda uma análise aí sociológica, etc. A gente vive recentemente, as gerações mais novas, elas têm um problema de ansiedade. O namoro é rápido, é para o aplicativo. É, a evolução dentro da empresa, isso tudo vai acontecendo em anos, são fatos que aconteceram. Eu entro na empresa como estagiário esse ano que vem eu já quero ser presidente. Se eu não tenho essa evolução, isso os alunos de graduação, eu acompanhei muitos alunos com empregos bons, que falavam, eu vou sair da empresa porque eu não estou sendo reconhecido. Eu falei, poxa, mas seu emprego está bom, por que você quer sair da empresa? Ah, porque já faz um ano que eu estou nesse cargo e eu não fui promovido. Eu falei, gente do céu, mas então um ano já quer ser promovido? Então, todas essas questões de vida de sociedade, etc., são consequências de uma vida que a gente tem com uma velocidade muito rápida.
A gente vem de um 3G, 4G, 5G, já tem 6G sendo testado. Então a gente está acostumado a ter respostas muito rápidas. Se eu mando um oi para minha namorada, ela não responde, eu já acho que ela não me ama mais. Então, e isso está sendo vivenciado por um monte de fatos, mas isso é consequência da velocidade da internet, da facilidade de acesso. Você imagine só se a gente pegasse toda essa sociedade, as pessoas mais novas hoje, e colocasse há 20 anos atrás, e há 20 anos falasse para ela assim, tá, eu quero um trabalho para vocês, vocês vão ter que ir na Biblioteca Municipal pegar essa enciclopédia e fazer a pesquisa. E aí você fica dias pesquisando na biblioteca e você não acha a resposta. A metade ia se enforcar dentro da biblioteca. Mas aquilo era comum para a gente. Então, hoje, com essa facilidade, a gente acha que tudo é fácil e é rápido. E o que não é fácil e não é rápido, não presta. Então, a gente precisa tomar um cuidado com isso, né? A gente precisa verificar. A equipe ela tem que ter noção que aquilo vai facilitar o trabalho dela. Se ela não tiver essa noção, ela acha que ela está sendo substituída. Qual que é o grande problema que eu vejo? As empresas estão adotando a inteligência artificial por hype. Aí é moda, tem que ter. Então eu vou pagar ChatGPT para todo mundo. Não, não concordo com isso. Eu sou mais do estilo do Google, da Alphabet e do Canva. A Alphabet e o Canva, eles perguntaram para os funcionários, qual inteligência artificial você usa? Aí eu uso o Canva, eu uso o Gemini, eu uso não sei o quê, eu uso Tá bom, então eu vou pagar essa para você. Porque não adianta, você vai colocar ChatGPT, o cara está usando o Gemini, porque ele usa mais o Gemini. Né? Então não adianta você empurrar a inteligência artificial do cara. Veja o que ele está usando, o que ajuda realmente no trabalho dele. Você verificando isso, o funcionário, a empresa, os colaboradores verão como auxílio, não como algo que vai roubar o emprego deles. Perfeito, perfeito, Aldo. O André, que estava compartilhando com a gente, que era docente e tudo mais, tem algumas dúvidas pontuais também sobre o Notebook LM. Ele até falou da edição do material e tudo mais. Eu acho que fica até o convite também, ô Aldo, para procurarem o Sebrae. Eu queria entender de você de que forma Sim, o pessoal pode chegar até vocês para tirar essas dúvidas, de que forma pode colocar na prática. a gente tem um curso prático de imersão de 10 horas de inteligência artificial. 8 horas, na verdade, né? 10 horas porque tem 2 horas de almoço. Acontece de sábado, tá? Ele fica na agenda do Sebrae de Campinas. É sebraesp.com.br/agenda/Campinas, tá? E se colocar no Google Agenda Sebrae Campinas, vai achar. E a gente coloca lá. Teria um agora no dia 13, tá? Não vai ter mais. A gente vai jogar esse curso, acho que para o dia 20, 27, tá? Então, é um curso que é pago, ele custa R$ 300, tá? Parcela em até 6 vezes de 50 no cartão, mas é um curso de 8 horas onde a gente passa pela todas as inteligências artificiais e as pessoas têm que levar o notebook, tá? Então, a pessoa vai com o notebook, a gente faz a gente cria a gente passa por todas as inteligências artificiais, inclusive o notebook LM, falando sobre como usar, o que dá para fazer, onde configurar. Então, acho que seria o mais adequado, né? Legal, legal. Fica o convite, então, tanto para o André quanto para todo mundo, Aldo. Queria agradecer demais sua presença, sua palestra, foi muito bom realmente. Agradecer a todo mundo que estava aqui com a gente. A gente teve recorde de inscritos hoje, Aldo. Então, tipo, tava uma procura muito grande, Legal. foi muito. O pessoal procurou realmente, ficou interessado. Então, obrigado mais uma vez, Aldo. Agradeço a sua É. presença e até a próxima. A gente que agradece. Obrigado. Prazer. Obrigado. Qualquer coisa só, então, a gente entrar em contato com o Aldo, entrar em contato com o Sebrae. Agradeço mais uma vez. Obrigado a Sofia Miranda, que estava aqui também auxiliando. E a gravação, eu já falei no chat, a gravação vai ficar disponível no YouTube da Inova Unicamp. Até o final da semana a gente posta lá para vocês acompanharem, tá bom? Muito obrigado. O pessoal está agradecendo bastante aqui no chat, Tá dizendo que bom. foi ótimo, Aldo. Tá bom. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.